Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar então início aqui à videoaula sobre mercado futuro. Esse mercado que ele é totalmente contrário ali do mercado a termo, porque ele já é um mercado onde há padronização dos contratos, os contratos possuem ajuste diário, isso significa que todos os dias vai ocorrer ou uma entrada de dinheiro na sua conta ou uma saída de dinheiro da sua conta. Você não faz a troca de fluxo de caixa somente no vencimento do contrato, igual era lá no mercado a termo. Tá? Muita gente conhece esse mercado porque às vezes trabalha, ou então é um investidor que está trabalhando ali no mercado de índice, né? O pessoal fica comprando contratos para especular no Ibovespa, no IBRX, que seja. Geralmente a pessoa conhece através disso. Só que eu trouxe um outro exemplo para vocês sobre um caso de um produtor que está querendo fazer um hedge. Eu acredito que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem, né? Então vamos lá, vamos começar aqui lendo o caso abaixo e aí depois eu passo as características para vocês. Então tem um produtor que vai colher 1.000 sacas de soja em um ano e gostaria de fixar seu preço em 50. Então se ele quer fixar preço, nós já sabemos que esse produtor ele está fazendo hedge. Beleza, está fazendo proteção. Então eu já vou até colocar aqui, tenho lá meu produtor, chapeuzinho bonitinho. Ele quer fixar o preço dele a R$50, ele acha que a soja... ele está negociando uma soja daqui a um ano e está negociando 1.000 sacas. Beleza, 1.000 sacas de soja, sendo R$50 cada saca. Beleza? Perfeito. E aí ele tem qual a expectativa? Ó, ele acredita que esse valor cobriria seus custos e que no futuro o preço será menor. Então a expectativa dele é que o preço caia. Ele tem medo que isso aconteça. Aí o primeiro passo, no caso, ele vai ser encontrar uma outra pessoa que esteja com uma expectativa inversa, que o preço suba. E aí eles fixam esse contrato. Até aqui muito parecido, né? A gente vai entender qual que é a grande diferença nesse quadrinho ao lado. Então tá, hoje quando eles fixaram o contrato deles de soja, o valor à vista era 40, mas eles estão negociando um contrato futuro. Então o que importa pra gente é o valor no futuro, R$50. Beleza. Hoje o produtor ele já recebeu 50 mil. Por que ele recebe 50 mil? Faz a conta. Ele não vendeu 1.000, ele não está vendendo 1.000 sacas de soja, é como se ele estivesse vendendo, mas ele ainda não colheu, ele está vendendo algo antecipado, algo que ele vai colher no futuro. Mas ele vendeu 1.000 sacas, cada saca é R$50, 1.000 vezes 50, 50 mil, o cara já recebeu isso daí hoje, tá? E o comprador, ele pagou esses 50 mil daí hoje também. Beleza, então começou a valer esse contrato. No dia seguinte, no D+1, né, depois de 24 horas, o valor futuro desse contrato alterou. Ele foi para R$53, então nós tivemos uma variação aqui de mais 3. O que vai acontecer de ajuste na conta margem de cada um desses investidores? Você tem um ajuste na conta do vendedor de menos R$3.000. Você sabe me dizer por quê? Por que vai sair R$3.000 da conta desse cara? Ó, presta atenção. Quando você vende uma coisa, ó, pensa assim, ele é um vendedor. Ele está vendendo a 50. Ele quer, agora que ele fixou o preço dele, ele quer que o preço caia. Para ele é melhor que o preço caia, porque se o preço cair para R$30, ele vai vender a 50. Ele ainda vai estar em vantagem. Então ele vendeu e o preço caiu, ó, ele teve lucro. Beleza, para ele fica perfeito. Só que se acontecer o inverso, ele vendeu a 50 e o preço subiu. Aí ele vai ter um ajuste contra ele, tá? Porque o mercado foi contra a expectativa dele. Então saiu 3.000 da conta dele e esses 3.000 foi para a conta de quem? Foi para a conta do comprador, que ganhou 3.000. Beleza. Aí no D+2, nós tivemos uma queda aqui em relação ao dia anterior de menos R$4. Aí, como agora o preço foi favorável ao vendedor, né, ao produtor, então lembra, posição vendida você lucra com a queda dos preços, posição comprada você lucra com a alta dos preços. Ele vendeu a 50, preço caiu, ele está em vantagem. Nesse caso aqui, a gente comparando com o dia anterior, aqui teve uma queda de R$4. Então entra 4.000 na conta do vendedor e sai 4.000 da conta do comprador. Então aqui ocorre essa troca de fluxo. Aí no D+3 nós temos aqui mais uma variação, né? Agora uma variação de mais R$3 aqui em relação ao dia anterior. Então como o preço subiu, sai 3.000 da conta do vendedor, entra 3.000 na conta do comprador. Então houve outro ajuste aqui nessas contas. Perfeito.
Aí o que importa para a gente, daqui um ano, ou seja, quando vencer esse contrato, o que acontece? Aí daqui um ano tivemos lá o preço de R$60. Aí vamos supor, né, que esse aqui tenha sido o dia anterior, tenha sido o preço de 52, aí foi para 60. Então nós tivemos uma variação aqui de R$8. Como subiu o preço? Menos 8.000 na conta do vendedor, mais 8.000 na conta do comprador. Beleza, pessoal? Daí eu coloquei aqui um esqueminha para a gente fazer então um resumo geral para você entender melhor como é que isso funciona. Então eles fixaram o contrato ali 50, aqui está o vendedor, aqui está o comprador, perfeitinho, bonitinho. No final das contas, o que acontece? O vendedor ele é obrigado a vender por 50. Claro, ele não vai dar a soja para o cara, não vai ter essa entrega física, vai ter só uma liquidação financeira. Então, como o preço do contrato de 50 foi para 60, nós tivemos um ajuste contra o vendedor. Ele vendeu a 50 e agora no mercado está 60. Então vai sair quantos mil da conta dele? Vai sair 10.000 da conta dele. E no final das contas, esses 10.000 ele vai ter que mandar para quem? Ele vai ter que mandar pro comprador que vai ganhar R$10.000. Esse vai ser o lucro desse cara. Então esse cara pagou 50. E no mercado está 60, 60 menos 50, 10.000 de lucro. O comprador ganhou isso. Esse foi o lucro dele no final das contas, tá? Depois de todos os ajustes que teve desde lá do dia 0. Perfeito. Aí você deve pensar, nossa, William, tá, o produtor ele queria garantir o preço de R$50, só que no final das contas ele perdeu 10.000. Se a gente fizer o cálculo certinho aí, né, pegar 10.000 e dividir por 1.000 sacas, então, na verdade, ele é como se ele tivesse vendido a soja dele ao preço de 40. Aí eu posso falar para você exato, é como se ele tivesse vendido ao preço de 40. Só que lembra que eu falei para ele que ele não entrega soja? Ele não entrega soja? Aí o que ele vai fazer? O que esse cara faz? Agora ele pega a soja e vende no mercado. E aí quando ele vender no mercado a soja, ele vai vender por quantos? Pelo preço de 60. Tá? Então, qual foi a grande vantagem desse cara? Ele perdeu R$10.000 aqui no mercado futuro, só que ele ganha R$10.000 no mercado à vista, que é o preço da soja naquele dia, dos R$60. Então, não muda nada para ele. Ele perdeu 10.000 aqui no mercado futuro, mas na hora que ele for vender a soja dele, ele vai ganhar mais 10.000. E aí, quando ele faz isso daqui, o que acontece no final das contas? Você teve o quê? A previsibilidade do fluxo de caixa desse cara. Tá? Então, no final das contas, ele garantiu o preço de 50. Ah, entendi, William. Então, ele, na verdade, ele perdeu 10.000 no ajuste margem da conta dele do mercado futuro. Só que ele ganhou mais 10.000 quando ele vendeu a saca dele no mercado à vista. Perfeito. É exatamente isso que você tem que pensar. Então, no final das contas, ele garantiu o preço de 50. Era isso que ele queria desde o início. Perfeito? Beleza, pessoal. Eu tenho um outro exemplo ali para tentar tirar mais ainda dúvidas, tá? Então, o contrato padronizado, ele tem esse ajuste diário, exige uma margem de garantia, risco de contraparte, que é aquele risco de alguém não honrar com seu contrato, não existe. Quem assume esse risco é a B3. Ela assume porque ela tem a exigência da margem de garantia, tá? E aí nós temos aqui uma diferença entre o preço futuro, esse daqui, preço futuro menos o preço à vista, ele é chamado de base, tá? É só um conceito que pode aparecer aí na prova para vocês. Tá? Aumentou, você teve um aumento da base, significa que você tem um distanciamento do preço futuro e preço à vista. Geralmente eles caminham um pouco junto, né? Não é 100% óbvio, mas quanto mais distante está um do outro, quer dizer que eles estão mais discrepantes, tá? Então é conceito, precisa saber que a base ela é o preço futuro menos o preço à vista. Perfeito. Aí eu tenho aqui o exemplo 2 de ajuste diário. Considere um investidor que pede ao seu corretor para comprar 2 contratos futuros de ouro de dezembro na New York Mercantile Exchange, né? NYMEX, que é parte do CME Group. Beleza. Então o investidor pede para comprar 2 contratos de ouro. Aí eu vou considerar aqui o preço futuro atual do ouro. Ele está em $1.450 por onça. Onça significa o quê? É a quantidade de gramas, né? Então você tem mais ou menos 28 gramas de ouro por onça, que é a nomenclatura do mercado. Só que isso não cai em prova, eu só quero que você entenda o exemplo.
Aí você tem aqui o tamanho do contrato, 100 onças por contrato. Como ele está querendo 2 contratos, então ele vai ter que comprar 200 onças pelo preço de 1.450. Beleza, perfeito. Aí a gente vai lá, o corretor exige ao investidor, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, que deposite uma margem inicial de 6 mil dólares por contrato, ou seja, 12 mil. Né? São 2 contratos, ele pediu 6 mil por contrato, então pediu para o cara depositar 12 mil dólares de garantia, margem inicial. Ok, ao final de cada dia, a conta margem é ajustada para refletir os ganhos ou as perdas do investidor. Essa prática é chamada de ajuste diário ou marcação a mercado, que é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês no nosso exemplo anterior. Então, o cara ele deposita o saldo inicial na conta margem, e a partir dessa conta margem que está depositada, começa a entrar ou sair dinheiro. Aí o exemplo, final do primeiro dia, o preço futuro diminuiu de 1.450 para 1.441. Então você teve aqui uma redução de 9 dólares, né, no preço ali da onça, no preço do ouro. Perfeito. O investidor sofreu uma perda de 200, porque ele tem 200 contratos, vezes 9, então ele perdeu 1.800. Então o saldo da conta de margem dele, ó, ele é reduzido. Lembra que ele tinha um saldo inicial de 12 mil? E agora ele perdeu 1.800, então vai sair da conta dele isso daqui. Esses 1.800 que sai da conta dele vai para outra ponta lá, para outra pessoa, para quem está comprando lá no caso. Né? Então a conta dele agora fica somente 10.200. Beleza, então definição formal. Ó, ajuste diário não é simplesmente um arranjo entre corretor e cliente. Quando há redução no preço futuro, tal que a conta margem do investidor com posição comprada é reduzida em 1.800, a conta na corretora do investidor pagará à Câmara de Compensação da Bolsa os 1.800. Esse dinheiro é repassado a outra parte com posição vendida. Então é exatamente o exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Um repassou para o outro os 10 mil. Né? Nesse caso aqui o preço tinha subido, o vendedor repassou 10 mil para o comprador. Tá? E aí, nesse caso, nesse outro exemplo aqui dos 1.800, a mesma coisa. Margem de manutenção. Garante que o saldo na conta de margem nunca será negativo. Manutenção, ó, é o mínimo que você tem que manter lá. Então, essa margem é ligeiramente menor que a margem inicial. Se o saldo na conta de margem ficar abaixo da margem de manutenção, o investidor recebe uma chamada de margem e deve completar a conta até alcançar o nível de margem inicial, antes do final do dia seguinte. Isso eu quero que vocês anotem, tá, gente? Presta atenção aqui. Eu tenho a margem de manutenção. Começou a sair dinheiro da minha conta, a corretora ela vai falar assim, William, você está perdendo dinheiro? E eu estou pensando, né, penso eu aqui, corretora, que talvez você não honre com seu contrato, eu exijo de você que você deposite mais dinheiro aqui, tá? Para você manter essa sua posição. É assim que funciona. E aí, se você não depositar o dinheiro até o final do dia seguinte, ó, igual está aqui, a própria corretora te tira da operação. Você sai dessa operação que você tinha feito, desse contrato que você tinha feito. Então, isso é garantido, ó, que o saldo nunca fique negativo por conta dessa margem. Então, por isso que eu digo aqui, ó, que o risco de contraparte é da B3. Porque a Bolsa assume esse risco. Ela diz, olha, eu garanto que não vai haver quebra de contrato. Tá? Isso sempre, eu vou garantir isso daí sempre. Por quê? Porque eu exijo a margem de garantia. Se o investidor ele não manter uma margem de manutenção mínima, eu tiro ele dessa operação. Tá? Beleza? Então eu trouxe 2 exemplos aqui, só para você entender essa questão do ajuste diário, para você entender como é que funciona isso na prova. Tá? Então é interessante fazer a comparação entre mercado a termo, que não tem ajuste diário, que não é padronizado e que só ocorre troca de fluxo em um único momento futuro. E no mercado futuro, que de fato ocorre o ajuste diário, o contrato é padronizado e que ele vai ocorrer ajuste todos os dias, né? Entra e sai dinheiro todos os dias da sua conta. Ah, William, como assim contrato padronizado? Se você entrar lá no site da B3 e pesquisar pelos contratos futuros, você vai ver lá que tem ouro, tem soja, tem café, tem boi gordo e por aí vai. E você vai ver que ele especifica exatamente a qualidade da soja, a quantidade de soja, quanto que representa uma saca, ele representa o tamanho
tudo bonitinho. Então, por isso que fala que é padronizado. O boi gordo tem a quantidade de arroba, que é lá certinho o contrato. É tudo padronizado, tá? Diferentemente lá do mercado a termo. Beleza, galera, uma aula um pouquinho mais longa aí para vocês, mas espero que vocês tenham entendido essa questão do mercado futuro. Aguardo vocês lá na próxima vídeo. Tchau, tchau!